pronto lá. Ele vai falar sobre a crise energética em Cuba, que suspendeu o fornecimento de querosene. Essa é uma crise nos aeroportos, de logística e também de combustíveis. E outras notícias mais. Eliseu, bem-vindo. Bom dia, boa semana para você. Fria Flórida, por enquanto, por aí? Salve, salve, Fernando Rocha. Muito bom dia para você, para os nossos colegas debatedores aí no estúdio, para todo mundo que acompanha o Morning Show aqui na programação da Jovem Pan. Fria Flórida ainda, viu? Mas não tão frio quanto na semana passada, né? Nesse momento, 13 graus Celsius aqui no sul da Flórida, mas semana passada, vocês se lembram, né? Batemos menos 9 graus Celsius, 9 graus abaixo de zero em Celsius, obviamente. É muito frio, mas agora tá aquele frio gostoso. Tá um solzinho, mas ao mesmo tempo aquele ventinho gelado e tal. Não posso reclamar não, viu? Para trabalhar na rua fica até gostoso. Você me pegou rindo no início do link, ô meu querido Fernando, porque acabou de chegar um caminhão aqui cheio de brasileiro trabalhando e eles me viram com o microfone da PAN, vieram falar e riram e brincaram e mandaram um abraço, obviamente, para toda a turma aí da nossa emissora em São Paulo. Mas vamos para essa notícia, porque é uma das principais notícias do dia. Na semana passada eu trouxe aqui ao longo da programação da Jovem Pan uma espécie de adiantamento dessa informação. A ilha de Cuba poderia sucumbir a qualquer momento por conta da forte pressão americana, sobretudo depois da apreensão de Nicolás Maduro, que terminou na prisão dele. Ele segue aqui em Nova York, aliás, dia 17 de março tem julgamento de Nicolás Maduro e Cília Flores para a gente acompanhar ao vivo aqui na programação da PAN. E daí, o que aconteceu? Os Estados Unidos começaram a dar as cartas lá na Venezuela e nisso o país interrompeu a amizade que tinha com Cuba, com China, com Rússia. E a ilha de Cuba dependia muito do petróleo venezuelano, dependia muito dessa relação. E o que está acontecendo nesse momento é uma ruptura por lá, viu? A crise energética em Cuba se agravou muito ao longo das últimas horas, inclusive paralisou o abastecimento de querosene nos aeroportos. Essa crise energética que a gente já estava acompanhando aqui, como eu disse, vinha afetando aí milhões de pessoas com apagões constantes e instabilidade no fornecimento de energia elétrica, né? Agora chegou ao setor da aviação. O governo cubano suspendeu o fornecimento de querosene de aviação nos aeroportos do país, numa medida que impacta diretamente voos comerciais, voos domésticos e também voos internacionais, além de operações de carga e também de aviação executiva. Essa decisão acendeu um alerta imediato, tanto para a população quanto para o setor turístico, que é uma das principais fontes de entrada de dinheiro na economia cubana. O motivo é simples: sem o combustível de aviação, os aeroportos deixam de cumprir a sua função básica de permitir, né, que aeronaves decolem, pousem, mantenham aí as suas rotas regulares. Na prática, Fernando, as companhias aéreas passam a ter dificuldades a partir de hoje de operar no território cubano, o que pode levar aí a cancelamento de voos, mudanças emergenciais, de logística também e até uma redução no fluxo de turistas. Cuba, portanto, começa hoje uma crise energética sem precedentes. Inclusive, ontem o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falou um pouco a respeito disso. Ele disse que Cuba vai cair muito em breve. Essa frase dele, obviamente, repercute muito e ela vem fortemente embasada nessa situação que a gente começa a acompanhar a partir de hoje, a partir da manhã desta segunda-feira. Cuba, além da questão da falta de petróleo, querosene, também sofre com limitações financeiras, o que dificulta aí a compra, por exemplo, de combustíveis no mercado internacional para poder realizar essas operações. Ou seja, não tem combustível e também não tem dinheiro para comprar combustível. E aí todo mundo sofre. E claro, Fernando, a gente vai seguir aqui no jornalismo da Jovem Pan acompanhando essa e outras notícias importantes do dia e eu volto ao longo da programação da Jovem Pan em tempo. Happy Monday, como a gente fala todas as segundas por aqui. Boa semana para você e para toda a audiência do nosso... Valeu, Eliseu. Eliseu, agora olha para trás, cuidado com esse caminhão aí, hein? Esse caminhão dá uma ré, te pega aí. Aqui o caminhão apita, rapaz, e todo mundo é brasileiro que está trabalhando lá, viu? Eles estão fazendo uma mudança para o prédio aqui, pararam, brincaram, reconheceram o microfone da Jovem Pan. Que beleza. Graças a Deus, nossa emissora é querida, né? Que beleza. E se Graças a Deus. E se tiver mineiro aí, o caminhão não apita, o caminhão faz uai, 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 uai. E são mineiros, eu acho, hein? Tem um que falando. Já mandou um nó. Você é da Jovem Pan, mandou um nó. Você é filho de quem? Você já sabe de onde Você é vem. filho de quem? Filho de quem? Eliseu, bom trabalho. Valeu.
Um abraço para você, até mais. Então, Henrique, Cuba, né? Quando a gente fala entre a polarização de esquerda e direita, a gente sempre fala de Cuba e agora um potencial de Cuba, que é o turismo, acaba sendo ameaçado também. Por favor, diga aí o que você acha. Foi listado uma série de problemas que a ilha vive, menos os embargos econômicos impostos pelos Estados Unidos há anos, né? Cuba vive, assim, tem uma crise humanitária instalada lá. Os Estados Unidos alegam essa questão de segurança nacional e tudo mais. Na realidade, o que eles não querem é um país próximo a eles, sem influência direta deles, assim como a Venezuela, que passou recentemente aí pelo sequestro do presidente. Sim, foi um sequestro. Você pode até não concordar com o Maduro, mas você Você invadiu uma nação, aí no caso vai um pouco além. Goste ou não do Nicolás Maduro, essa não é a questão posta aqui. A questão é que nenhum presidente de nenhuma nação pode invadir outra nação para sequestrar alguém, seja esse alguém quem for. Posso agregar o comentário aqui? É interessante que, embora o Henrique, né, ele atribua essa redução do turismo de Cuba a uma culpa do governo americano, a maior parte dos turistas que visitam Cuba são vindos dos Estados Unidos. Segundo informação, as maiores reduções de ajuda financeira que Cuba teve nos últimos anos, depois da ajuda dos Estados Unidos, foi justamente da Rússia e da Venezuela. Então, assim, né, é muito interessante pensar que os próprios aliados de Cuba também passaram a diminuir e até parar com a ajuda nos últimos anos. Então, eu acho que o sentimento de que Cuba precisa de uma reestrutturação, Henrique, nesse caso, é quase unânime. Senão a Rússia não teria reduzido. Eu queria colocar nos termos aqui a palavra apropriada, no caso Maduro, é captura. Ele é um criminoso internacional procurado que foi capturado. É a mesma coisa que dizer que quando líderes de organizações terroristas são capturados aí pelo mundo, pelas diversas forças de segurança, sejam elas dos Estados Unidos ou não, isso é sequestro. Isso é captura de criminosos e que bom que isso aconteceu. Sequestrado estava o povo da Venezuela. As pessoas presas sem acusação, sofrendo em várias situações. E Cuba é literalmente um problema gigante, porque eles optaram por um governo ditatorial que muito macula e muito faz mal para o povo. Agora, se o Henrique não quer embargo econômico, vale lembrar que o embargo começou por ameaças em termos ali de Guerra Fria, por várias situações que era referência aos Estados Unidos. Então é só tirar a ditadura, vai uma democracia e o embargo acaba. O fato é que essa discussão vai longe, dá pano pra manga, dá caçamba pra piqui, e eu quero continuar falando sobre isso hoje com um novo integrante aqui na nossa bancada, que é do esporte, mas que tem a ver com o assunto que a gente continua. Vitor Boni, bem-vindo à nossa bancada.